Gênesis capítulo 20. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: "Ela é minha irmã." Por isso, o rei Abimeleque, de Gerar, mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: "Você vai morrer. A mulher que tomou já é casada." Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: "Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: 'Ela é minha irmã'?" E ela própria afirmou: "Sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas." No sonho, Deus respondeu: "Sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão." Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. "O que você fez conosco?" perguntou. "Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito?" Abraão respondeu: "Pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe. E eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: 'Faça-me este favor. Por onde formos, diga que eu sou seu irmão.' Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: 'Veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor.' E disse a Sara: 'Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas, para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente.' Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: "Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo." E disse mais: "Quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho." Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho, Isaque, e disse a Abraão: "Livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque." Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: "Não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho." Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba.
Quando acabou a água, Hagar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu, o anjo de Deus chamou Hagar. Que foi, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Hagar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo que faz, disse Abimeleque. Jure, em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: Eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu: Por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Gênesis capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio.
no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho, Buz, seguido de Quemuel, antepassado dos arameus, Quésede, Razo, Pildás, Gidlaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Quiriate Arba, hoje chamada Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra, para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para minha família. Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniam à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão. Ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui, na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vá e sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me. A propriedade vale 400 peças de prata, mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os hititas testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron, em Macpela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então, Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manre, também chamado Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão, como sepultura permanente. Nestes capítulos, vemos a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas a Abraão e Sara, mesmo diante de desafios e provações. O nascimento de Isaque representa a concretização da aliança divina, enquanto a difícil prova de Abraão nos ensina sobre a importância da obediência e da confiança total em Deus. Além disso, a morte de Sara marca um momento de transição e continuidade dos planos divinos. A história de Abraão nos lembra que Deus é soberano, fiel e digno de toda a nossa confiança, independentemente das circunstâncias. Senhor Deus,
Louvamos o teu nome por tua fidelidade e amor inabaláveis. Assim como conduziste Abraão em sua jornada, guia também os nossos passos para que possamos confiar plenamente em ti. Ensina-nos a ter um coração obediente e uma fé inabalável, mesmo quando não compreendemos os teus planos. Que possamos sempre lembrar que tu és um Deus que cumpre promessas e cuida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém.